Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional, hoje lendo o livro de Apocalipse, capítulo 7. O capítulo 6 nos fala então sobre a abertura dos selos e termina então com a abertura do sexto selo, que nos fala sobre um período de grande calamidade que afligirá a todos, sem distinção de quem é pobre, rico, escravo, livre. É um mal que alcançaria a todos neste cenário. Porém, o capítulo 7 começa falando sobre aqueles que são selados, conhecido então como os 144 mil selados. Nós iremos tentar entender de forma devocional este texto. Te convido então a abrir a Bíblia para ler os primeiros versos comigo. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvimos o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. A visão, então, agora do apóstolo João é justamente sobre aquele movimento de calamidade, destruição que está para vir sobre a terra. Ele nos fala, então, que esta calamidade não atingiria o seu auge até que todos os escolhidos pelo Senhor fossem, então, selados, recebessem uma marca em sua testa. A gente precisa primeiro entender que selo é esse. Esse selo é um selo de lacre. É um selo de algo que é inviolável, algo que está sendo destinado a uma autoridade e mais ninguém tem poder de subvertê-lo, de tirá-lo ou tirar este selo. Uma vez selado, está guardado diante do Senhor. Entendendo o que é esse selo, a gente precisa olhar referências bíblicas a respeito dele. E lá no livro de Efésios, por 2 vezes o apóstolo Paulo vai nos falar sobre o Espírito Santo sendo o quê? O selo, aquele que é o penhor da nossa salvação, que nos sela para o dia da redenção. Nesse texto vai nos falar sobre um anjo que vai selar a testa de cada um daqueles que pertencem ao Senhor. Mais uma vez, evocando a mesma figura de alguém que está sendo preparado, lacrado para um encontro com uma autoridade, no caso aqui, o próprio Deus. Qual é a convicção inicial que nós temos antes de sabermos quem são os 144 mil? O texto já deixa claro que este povo pertence a Deus. E o texto deixa claro que essas pessoas foram seladas, guardadas e privadas de toda aquela calamidade que estava para vir. O texto diz que o anjo que aparece, então, impedindo aqueles 4 anjos de soltarem os ventos, que fariam, então, com que os mares, terras, árvores, tudo entrasse em colapso, segurem até que todos sejam plenamente selados, guardados, preparados para aquele encontro. Então, a primeira coisa que deve haver clara no nosso coração: o nosso Deus nos guarda, nos sela, nos prepara. Diante do tempo de calamidade, de adversidade, nós podemos ter a certeza que nada pode, então, nos roubar ou nos extraviar, nos levando para longe da presença do Senhor. Na sequência, então, aparece esse número de 144 mil. O texto faz, então, logo na sequência, uma lista das 12 tribos de Israel, e dentre essas 12 tribos, dizendo que 12 mil homens dela estão sendo, então, selados, guardados. O que é que nós entendemos diante deste número? É uma representação clara das 12 tribos, multiplicada por 12 e elevada, então, mais uma vez, multiplicada a 1000, que daria 144 mil. Isso nos fala sobre um número perfeito, um número pleno, um número abundante. Se você não precisa se desesperar, eu sei que algumas pessoas têm uma interpretação literal aqui e pensam que apenas 144 mil pessoas seriam salvas. Se você olhar para a história da humanidade, quantas pessoas existem no mundo hoje, a gente percebe de forma muito nítida que esse número é completamente inviável, irreal, não condiz com um plano de salvação tão amplo que Deus tem manifestado nas Sagradas Escrituras desde o Antigo Testamento.
Obviamente que esse número se refere a uma completude, a um número perfeito, 12 vezes 12. Se as 12 tribos, 12 apóstolos representavam esse número de plenitude do povo que foi escolhido por Deus, agora isso elevado, potencializado a mais 1.000, dando 144.000, nos fala então sobre a marca do povo de Deus. Nós temos algumas interpretações possíveis, isso depende da linha hermenêutica que você siga. A linha hermenêutica dos futuristas vai trabalhar esse número 144.000 de uma maneira mais literal, pensando que são apenas os selados que são judeus. Então ele vai colocar isso da seguinte forma: diante das tribulações que haveriam de afligir a terra, os 144.000 que se rendessem ao Senhor, esses seriam guardados. Mas confesso aos irmãos que, por mais que muitas vezes na leitura do texto apocalíptico eu me interesse pela interpretação futurista, não consigo corroborar com essa ideia. Para mim é muito claro que esse texto faz menção não das 12 tribos representando ali o povo judeu apenas, mas o Israel espiritual. O povo de Deus que foi selecionado de todos os povos, línguas e culturas, e nós vamos ver isso logo na sequência do texto. Outra coisa que nos chama atenção a respeito deste número é que, para mim, é muito mais fácil entendê-lo como a plenitude que, ao longo da história, selou e preparou cada um dos povos que passaram por grande tribulação e agora vão se encontrar com o seu Criador, do que pensarmos naquele período de tribulação, que muitos interpretam ali de Daniel, de 7 anos, onde estas pessoas seriam ali guardadas, seladas. Esta é uma das interpretações possíveis. Mas como esse nosso encontro aqui é simplesmente devocional, qual é a certeza que eu quero que você tenha no seu coração? Que em Cristo Jesus, por meio do seu Santo Espírito, nós somos selados. E sendo selados, nós somos guardados, protegidos, livrados, preparados para o encontro com o Senhor, que em breve acontecerá. Eu creio que eu e você estaremos então face a face com o nosso Criador. Mas vamos continuar lendo esse texto. Pegue a sua Bíblia e leia comigo. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e servem de dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terá fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Se numa primeira visão João contempla ali um número que é possível de ser contado e nos apresenta 144.000 das 12 tribos de Israel, agora ele fala numa segunda visão, depois daquela primeira, sobre uma multidão que ninguém conseguia contar, que agora se apresenta com vestes brancas diante do Senhor e glorificam, louvam, exaltam a Ele. Gente de todos os povos, línguas e nações, sem distinção, simplesmente pessoas que foram agraciadas pelo Senhor com a redenção. Essas pessoas se reúnem num ato de adoração e louvor, juntamente com seres angelicais, os anciãos, os 4 seres viventes, todos se prostram e adoram ao Cordeiro que está no centro e que ministra cuidando de todos. Naquele momento, João tem a oportunidade de mais uma vez ser questionado por um ancião.
E o questionamento é: quem são esses? João responde dizendo: tu sabes. Como quem diz: eu vou saber? Somente você pode saber, somente o Senhor. Ele está ali de uma maneira mais respeitosa. E a resposta dele é: são aqueles que vieram da grande tribulação. E esses estão agora lavados, purificados, santificados. Este texto vai nos trazer algumas divergências. Dependendo da tua interpretação com relação ao livro, se é preterista, futurista, historicista ou idealista, e também vai nos trazer algumas divisões com relação àqueles que têm um pensamento pré-milenista, pós-milenista ou amilenista. Qual é a certeza que nós temos? As pessoas que aqui estão passaram por tribulação. Se essa tribulação são essas lutas que nós temos enfrentado aqui, se essas tribulações são aquelas lutas dos mártires do tempo do primeiro século, ou se essa grande tribulação narrada aqui é justamente o desfecho final narrado, então, por muito, como as 7 semanas de Daniel, o importante é que a igreja triunfa diante das tribulações. Independente da linha que você escolha, a certeza que nós temos é que depois da grande batalha, depois das grandes tribulações, nós nos lavaremos e estaremos apresentados diante do Senhor com vestes brancas. E quando isso se manifestar, meus irmãos, como será glorioso. O texto diz que não vai haver mais fome, não vai haver mais sede. Meus irmãos, quantas promessas gloriosas, nada nos afligirá. E o desfecho desse texto é dizendo que o Cordeiro será o nosso pastor, nos conduzirá eternamente a fontes de água vivas. E a última expressão é o que traz mais esperança ao meu coração. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que essa verdade possa confortar o teu coração no dia de hoje. Que diante das crises e tribulações da vida, você tenha a convicção que toda dor é por enquanto, todo sofrimento é por enquanto, pois temos uma eternidade livre de toda tormenta. E que essa esperança nos faça então persistir, continuar lutando, na certeza de que um dia seremos plenamente consolados pelo Senhor. Não haverá mais lágrimas nem choro. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso e querido, te louvamos por tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque pelo teu Santo Espírito nós somos selados, preparados, guardados por ti, diante das calamidades, diante das dificuldades. Muito obrigado, ó Pai, porque diante das tribulações da vida, tua palavra nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E um dia o Senhor nos apresentará diante de ti, lavados e remidos. E não haverá mais nenhum tormento, apenas adoração constante e serviço ao Senhor. Pai, prepara a tua igreja, pois ansiamos por ti e declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoa o teu povo nessa hora, nos trazendo esperança e perseverança, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. É bom ter a sua companhia conosco. Até amanhã às 21h30.